A história no Theta Healing começou de um jeito bom. Eu estava numa fase da minha vida muito estranha, que eu não estava entendendo muito mais as coisas. Eu estava passando por um processo de mudança bem importante. Estava noiva, eu morava em uma cidade bem pequena, trabalhei 12 anos em uma outra área e tinha acabado de abrir uma empresa, fazia um ano, e de repente, quando eu acabei de abrir, assim, as coisas, eu não tinha mais vontade de fazer aquilo, de fazer o meu trabalho. Eu assistia vídeos de autoconhecimento o tempo todo. Eu sempre fui muito espiritualizada intuitivamente. Minha família é espírita, então eu cresci lendo coisas relacionadas a espiritismo, filosofia, física quântica, lei da atração, coisas assim. Eram conversas que eu ouvia na minha casa. Então isso era muito comum para mim. E aí, quando eu comecei a procurar essas respostas para perguntas que eu tinha desde quando eu era criança, eu comecei a entrar numa espécie de colapso, assim. E aí eu fiquei deprimida por algumas coisas que eu não entendia. Na verdade, eu não sabia porque eu estava deprimida, né? Como quase todas as pessoas. E procurei vários tipos de terapia durante muitos anos. Eu já tinha estudado alguns anos antes, feito alguns treinamentos de imersão, estudado PNL, hipnose ericksoniana, e conhecido várias pessoas que me auxiliaram muito nesse caminho para entender o que não é visível. Mas por algum motivo eu me distanciei um pouco disso, assim, nunca fiquei tão longe, mas parei de perguntar tanto, resolvi viver, executar, fazer as coisas acontecerem. A minha vida foi levando para isso, até que eu tive esse convite, que hoje eu vejo a doença como um convite para eu mergulhar e para eu voltar a fazer essas perguntas, porque eu já estava madura para entender e para receber as respostas. Foi quando a minha mãe me mandou um link do vídeo, de um dos vídeos do Theta Healing Brasil. E aí eu comecei a entender um pouco mais. Fiz uma sessão. Depois dessa sessão eu fiquei muito curiosa para saber o que tinha acontecido comigo. Eu não sabia direito o que foi, mas mudou tudo. Mudou a forma como eu pensava, me deu mais coragem, me renovou a vontade, sabe, de fazer as coisas acontecerem, que eu sempre tive, mas naquele momento tinha acabado. E aí eu decidi que eu ia fazer diferente. Depois disso passei por um processo de coaching, e aí depois por uma terapia convencional durante 6 meses, até que eu me senti pronta e comecei a frequentar o Instituto durante um ano. Todas as segundas-feiras eu vinha no atendimento popular para ser atendida durante 15 minutos. Fiz algumas sessões particulares e um dia aí eu acabei ficando amiga, né, das pessoas que trabalham aqui, dos terapeutas, de tanto que eu vinha. E que eu não entendia muito bem, mas me fazia bem e eu ficava feliz, ficava muito bem. A minha semana era outra, depois da segunda que eu passava no atendimento. E eu resolvi fazer um treinamento, que na verdade era um workshop com a Guide, e foi lindo, transformador. E eu fiz esse workshop porque não era um curso para ser terapeuta, porque nunca foi minha pretensão, mas era o meu propósito. E aí, depois do Ser Consciência, eu entendi muitas coisas, e aí fui fazendo os outros cursos, e as respostas que eu buscava desde quando eu era criança, elas começaram a chegar uma a uma, algumas passando pela noite escura da alma, que são as catarses, são os mergulhos em lugares e memórias e situações que eu nem sabia que estavam lá, mas estavam o tempo todo, e que foram me dando as chaves, as ferramentas para o meu despertar de consciência. E foi assim que tudo começou, e agora eu atendo como terapeuta, feliz da vida por poder ser um veículo, ser um caminho, ser um meio das pessoas encontrarem as respostas. Assim como eu encontrei um dia, sou muito grata ao Theta Healing Brasil, a Guide, ao Gustavo, a essa escola, a minha família de almas, ao Criador, pelas respostas
e por toda a amorosidade que eu encontrei nessa casa e dentro de mim, que eu reconheci dentro de mim.